Questão 142. Vamos resolver aqui agora a questão 142. Lembrando que este caderno de questão é o caderno de questões amarelo, tá? É a prova amarela que nós estamos resolvendo aqui. E vamos resolver agora a questão 142. Vamos lá. Primeiro, vamos à leitura, né? Atualmente, há telefones celulares com telas de diversos tamanhos e formatos retangulares. Alguns deles apresentam telas medindo 3,5 polegadas. Primeira coisa que você tem que saber aí é o seguinte, ó, preste bastante atenção. Nós temos aqui, ó, essa forma de escrever o tamanho em polegadas, tá? Então, esse 3, parecendo o 3 vezes meio, né? Não é 3 vezes meio, ó, presta atenção. Não são 3 vezes meia polegadas, tá? Essa maneira de colocar significa uma soma, tá? São 3 polegadas mais meia polegada. Então, a leitura dessa notação aí das polegadas é a primeira coisa que você deve saber para você conseguir resolver essa questão. Tá, então, dito isso, vamos lá à resolução dessa questão. Com determinadas especificações técnicas e, além disso, em muitos modelos, com a inclusão de novas funções nos celulares, suas telas ficaram maiores, sendo muito comuns encontrarmos atualmente telas medindo 4 e 5 sextos. Então, não é 4 vezes 5 sextos, é 4 mais 5 sextos de polegadas, ou seja, 4 polegadas mais 5 sextos de polegadas, tá? Então, você tem que saber aí fazer a leitura da medida das polegadas. E lembrando também que a polegada de uma tela ela é a medida da sua diagonal, tá? Então, a medida entre os pontos mais extremos de uma tela são as duas diagonais. E essa distância entre esses dois pontos vai ser a medida da tela, tá? Então, o valor é o valor da diagonal. Beleza. Então, nós temos aí as duas telas. Vamos ver o que ele está pedindo. Então, lá na instrução diz o seguinte, ó. A diferença de tamanho. O que é a diferença de tamanho? Diferença representa o quê? A diferença representa a subtração, tá? Então, a diferença de tamanho em valor absoluto. Quando ele coloca aqui, ó, em valor absoluto, significa o seguinte. Quando você vai fazer a diferença de tamanho, você tem duas hipóteses, tá? Vamos supor que você tem uma tela de 3 polegadas e uma tela de 4 polegadas. Uma tela de 4 polegadas e uma tela de 3 polegadas. Se você vai calcular a diferença é a subtração. Beleza, até aí eu entendi. Porém, se você fizer 3 menos 4, você vai encontrar menos 1. E se você fizer 4 menos 3, você vai encontrar o 1. Então, quando a gente diz de valor absoluto, a gente diz o seguinte, eu só quero saber o valor positivo dessa diferença, tá? Mesmo que você faça o 3 menos o 4, e enquanto o resultado menos 1, o que interessa é só o 1. Beleza? Então, nós não vamos usar o sinal, tá? Então, a diferença em valor absoluto não vai poder ser o menos 1. E para isso não acontecer, o que a gente faz? Pega do maior menos o menor e pronto. Você já vai estar calculando o valor absoluto, a diferença em valor absoluto, beleza? Então, tendo isso tranquilo aí para vocês, vamos encontrar então a diferença, né? Então, a diferença de tamanho em valor absoluto entre as medidas em polegadas. Ó, a medida em polegadas significa que não quer que você faça a conversão. Se você tivesse que fazer a conversão, você teria que saber que uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Não são 2,5 centímetros, são 2,54. Tem mais 4 centésimos de centímetros, tá bom? Beleza, então vamos lá. Não precisa fazer conversão de polegada para centímetro. Ele está pedindo a diferença de tamanho, a diferença absoluta, né, de tamanho das telas 2 e 1, representada apenas com uma casa decimal, ou seja,
pode ser que você encontre mais casas decimais, mais números, mais casas decimais após a vírgula. Mas a resposta tem que ter uma única casa decimal. Significa que nós vamos aproximar ao valor mais próximo com uma casa decimal. Beleza, então. Tá. Então, se nós vamos calcular a diferença de tamanho do celular 2 menos o celular 1, porque o celular 2 é o maior e o celular 1 vai ser o menor. Pronto, então já vai ter um valor positivo. Então, o celular 2, qual é o tamanho do celular 2? Ele é de 4 mais 5/6 de polegada. Então, o celular 2, o tamanho dele ele mede 4 mais 5/6 de polegada. Quanto que mede 5/6 de polegada? Nós podemos fazer aqui, ó, no cantinho da folha. Vai lá, pega lá o 5 e divide pelo 6, né? Então, o numerador é o 5 e o denominador é o 6. Pronto, vamos encontrar o resultado dessa divisão. Então, vou fazer lá. 5 dividido por 6. 5 dividido por 6? Não. Então, passa a vírgula e acrescenta os zeros. Vai ficar 50 dividido por 6. Beleza. 50 dividido por 6 vai dar 8. Porque 8 vezes 6 vai dar 48. Na subtração aqui sobram 2. 2 dividido por 6? Não. Mas se eu já passei a vírgula, eu tenho o direito de acrescentar apenas uma vez o zero. Para fazer essa divisão aqui. Então, eu posso colocar o 20. 20 dividido por 6 vai dar 3. E 3 vezes 6 vai dar 18. E 20 menos 18 sobraram 2 de novo. Então, sobrou 2 aqui. O que eu posso fazer? Se eu já coloquei a vírgula, então eu posso acrescentar o zero. Ficou de novo 20 dividido por 6. Isso significa que nós vamos ter uma dízima, né? Vai dar 3 aqui de novo. E vai multiplicar, vai dar 18, vai sobrar 2. Então, vai aparecer o 3, 3, 3, 3 infinitamente aqui agora. Portanto, eu vou colocar aqui, ó, o celular 2, ele mede quanto? 4 mais 5/6. Ou seja, vai ser 4 mais 5/6 é 0,833. Então, você coloca mais 0,833, pontinho, pontinho, pontinho. Pronto. Beleza. A resposta vai ter só uma casa decimal. Já foi dito isso lá na instrução da questão. Tá. Então, o que eu preciso agora? Eu preciso agora saber do celular 1. O celular 1, qual é o tamanho dele? O tamanho dele está lá, ó. É de 3 mais meia polegada. Ó, o 3 mais meio. Tá aqui, ó. 3 mais meio polegadas. Meio é 0,5. Você não precisa fazer essa conta. Então, você tem 3,5 polegadas. Pronto. E o que ele quer? Ele quer a diferença. O que é a diferença? A diferença é a subtração entre esses dois valores. Quais são os dois valores? O 4,833 pontinho, pontinho, pontinho e o 3,5. Quais são as casas decimais após o 5? É só 3,5? É só 3,5. Mas como o número que está lá em cima, que nós vamos utilizar, ele tem 1, 2, 3 casas decimais, e o 3,5 só tem uma casa decimal, nós vamos acrescentar aqui mais 2 casas decimais. Essas casas decimais serão os zeros que nós vamos acrescentar. Por quê? 0 à direita após a vírgula não faz diferença. Então, ótimo. Eu posso, então, calcular este valor. Vamos, então, simplesmente fazer essa subtração. Então, vamos lá. Deixa eu pôr meu celular no silencioso, para ele não me atrapalhar aqui mais. Pronto. Vamos lá. Fazendo essa subtração, o que nós vamos precisar fazer aqui? Ó, 3, vou pegar esse segundo 3 aqui, ó, 3 menos 0. Esse outro 3 menos 3. Também vai dar 3. Olha lá. Vírgula sobre vírgula. Ficou 4 menos 3. E 4 menos 3 vai dar 1. Deu 1,333. Lógico que aqui seria um pontinho, 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 né? Porque, olha só, vão aparecer infinitos 3 à direita, após aquela casa decimal. E também vão aparecer zeros, infinitos zeros à direita. Vários zeros aqui à direita. Então, vai ficar sempre um 3 lá em cima, menos um 0 lá embaixo, 3 aqui embaixo.
Pronto. Essa é a diferença. Porém, a resposta, o enunciado pediu para que a resposta ela tenha apenas uma casa decimal. Como o número que está aqui após a primeira casa decimal é o 3 arredonda para baixo. Então, ó, o 3 aqui vai embora. Sobra só o quê? O 1,3. Então, 1,3 é a resposta. Essa é a diferença em valor absoluto. Por que em valor absoluto? Porque se fosse o menor menos o maior, seria menos 1,333. Tá? Então, o valor, a alternativa que a gente pode marcar como correta aí vai ser somente a letra D. Então, pode marcar tranquilamente aí a letra D. Essa foi uma questão simples. E o destrator dessa questão é saber se você sabe interpretar essa medida como sendo a soma de uma medida inteira mais uma medida fracionária, que seriam, neste caso aqui, meio ou, como o caso da segunda tela, que são 5/6 de polegada. 4 mais 5/6, mais uma fração de polegada, né? 5/6 de polegada. Beleza? Então, tá respondido aí mais essa questão. Não saia daí, que logo logo você vai receber aí, ó, o cardzinho aí em cima da resolução da próxima questão dessa prova de matemática do Enem de 2024. Te vejo no próximo vídeo.